Olá meninas, na videoaula de hoje nós iniciamos um novo projeto aqui em nosso canal. Essa aqui é a almofada Nuvem Sol em crochê. Ela tem 59 centímetros aqui de comprimento e tem 39 centímetros de altura, daqui da almofada até aqui esse raio de cima do solzinho. Trabalhei ela toda com barbantes número 6. Para fazer o sol, eu usei o amarelo ouro. Você precisa de 120 gramas. Para nuvem, trabalhei com barbante branco. Você vai precisar de 300 gramas do barbante branco, 5 gramas do barbante azul turquesa para fazer aqui os olhos e a boca. 2 gramas para trabalhar aqui essa bolinha preta do olho e também para fazer os bordados aqui dos cílios e das sobrancelhas. Para o sol, você precisa de um par de olhos amigurumi, um pedacinho aqui, mais ou menos meio grama de barbante rosa para fazer a bochecha e um pedacinho de fio vermelho que eu bordei aqui a boca com a linha vermelha. De enchimento, você vai gastar 220 gramas para encher o sol e a nuvem. As agulhas de trabalho são a número 3,5 e a 4. Na bochecha da almofada, eu pintei aqui com giz de cera, mas se você preferir também, você pode fazer de crochê. E espero que vocês gostem da videoaula. Nessa primeira videoaula, nós vamos trabalhar aprendendo a fazer a base aqui da nuvem. Apesar de ser muitas carreiras, mas você vai ver que é bem simples de fazer. Você vai começar fazendo uma parte aqui mais estreita, depois as carreiras vão ficando mais largas, sempre na lateral que vai ficar para cima, aqui na parte de baixo vai ficando sempre reta e depois você volta diminuindo. Depois de finalizada essa parte, nós vamos trabalhar os detalhes do rosto e fazer o solzinho, e você vai precisar fazer 2 bases dessa. Então, nessa videoaula, nós aprendemos a fazer essa primeira parte aqui, que é a base da nuvem. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para ficar sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então nós vamos começar trabalhando com a agulha número 4 e o meu fio é um fio branco número 6. Vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 9 correntes. Feita aqui as 9 correntes, eu vou voltar na segunda corrente depois da agulha e trabalhar um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada corrente que tenho aqui na base. No final, você terá aqui um total de 8 pontos baixos. Temos finalizado aqui a nossa primeira carreira. Para fazer a segunda carreira, vou fazer uma corrente, viro o trabalho,
Nesse primeiro ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Agora, trabalho um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Aqui no último ponto de base, vou fazer também 2 pontos baixos. No final, você tem aqui 10 pontos baixos e temos finalizada a segunda carreira. Para fazer a terceira carreira, faço a corrente, viro, no primeiro ponto de base, faço 2 pontos baixos. Agora, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. No último ponto de base, também vou fazer 2 pontos baixos. Então, temos aqui um total de 12 pontos baixos, ficando assim. E temos finalizada a terceira carreira. Para fazer a quarta carreira, faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Dessa vez não fiz aumento aqui no começo, apenas um ponto baixo, até chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui no último ponto de base, é que eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, você vai finalizar aqui a quarta carreira tendo 13 pontos baixos, ficando dessa forma. Faço uma corrente, vou virar o trabalho e nessa carreira nós não vamos fazer aumentos, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui já estamos trabalhando a carreira de número 5 e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, você tem aqui os 13 pontos baixos. Vou fazer a corrente, virar o trabalho, que já vamos começar a sexta carreira. Novamente, vou trabalhar aqui 13 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira. Já finalizando a carreira, nós temos aqui 13 pontos baixos e finalizamos a sexta carreira. Para fazer a carreira de número 7, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegar no último ponto de base. Já chegando aqui no último ponto de base, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, completando aqui 14 pontos baixos nessa carreira de número 7. Para fazer a carreira número 8, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, vou trabalhar 2 pontos baixos. E agora faço um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar no final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, e nós temos aqui um total de 15 pontos baixos e finalizamos a carreira de número 8. Para fazer a carreira 9, faço uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no final da carreira. Já finalizando aqui a carreira, nesse último ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Então, tenho aqui 16 pontos na carreira de número 9.
Para fazer a carreira de número 10, eu faço uma corrente, vou virar o trabalho e trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Nessa carreira, nós não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até o final da carreira. Já finalizando aqui a carreira de número 10, nós continuamos aqui com os 16 pontos baixos na base. Para fazer a carreira de número 11, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no último ponto e volto trabalhando com você. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, completando assim a carreira número 11 com 17 pontos baixos. Agora faço uma corrente, viro o trabalho, vamos iniciar a carreira de número 12 e nela não vou fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até o final da carreira. Já finalizando aqui a carreira 12, continuamos então com os 17 pontos na base. Para fazer a carreira 13, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até eu chegar no último ponto de base e volto trabalhando com você. Chegando aqui no último ponto de base da carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, finalizamos a carreira número 13 com 18 pontos. Para fazer a carreira de número 14, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. E agora trabalho um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no final da carreira. Já finalizando aqui o último ponto da carreira, nós temos aqui finalizada a carreira de número 14 e nela temos 19 pontos baixos. Para fazer a carreira de número 15, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no final da carreira. Já chegando aqui no final da carreira, que é a carreira número 15, nós temos aqui os 19 pontos baixos e aqui eu vou fazer um aumento. Então, faço 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, finalizamos a carreira 15 com os 19 pontos que tinha na base, mais as 7 correntes. Agora, para começar a carreira de número 16, eu vou virar aqui as minhas correntes, volto na segunda corrente, depois da agulha, e trabalho um ponto baixo em cada uma delas. Agora, passo para os pontos de base e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no final da carreira. Já finalizada aqui a carreira de número 16, você tem aqui um total de 25 pontos baixos aqui na base. Nós tínhamos 19 e fizemos mais 6 pontos aqui nas correntes que aumentamos, ok? Então, para fazer a carreira de número 17, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho
e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui nesse último ponto de base. Já finalizando a carreira, no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, ficamos aqui com 26 pontos na carreira de número 17. Para fazer a carreira de número 18, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, trabalho 2 pontos baixos. E agora faço um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no final da carreira. Finalizada a carreira, então nós temos aqui a carreira 18 e 27 pontos na base. Para fazer a carreira 19, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Nessa carreira, nós não vamos trabalhar nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando aqui o último ponto de base, nós temos aqui a carreira 19 finalizada com 27 pontos. Para fazer a carreira 20, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, vou fazer um aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora eu trabalho um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até chegar aqui no final. Já finalizando a carreira, nós temos aqui 28 pontos na carreira de número 20. Para fazer a carreira de número 21, faço uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui no último ponto de base. Já finalizando a carreira, nesse último ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Então, ficamos aqui com 29 pontos e temos a carreira número 21 finalizada. Para fazer a carreira 22, eu não vou fazer nenhum aumento, então faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegar aqui no final da carreira. Não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Já finalizando a carreira, então continuamos aqui com os 29 pontos e finalizamos a carreira de número 22. Para fazer a carreira de número 23, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu voltar a trabalhar com você aqui no último ponto de base. No último ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, aqui faço 2 pontos baixos e passamos a ter, então, 30 pontos na base e finalizamos a carreira de número 23. Para fazer a carreira de número 24, vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto que temos na base até o final. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e temos aqui na carreira 24, 30 pontos na base. Para começar 25, faço uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente aqui no último ponto de base. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, faço um aumento aqui no último ponto de base
E a nossa carreira 25 passa a ter 31 pontos baixos. Para fazer a carreira 26, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Nós não vamos fazer nenhum aumento nessa carreira. Faço um ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, nós temos aqui 31 pontos na base. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, aqui já fazendo a carreira 27, e vamos fazer um aumento apenas aqui no último ponto de base. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, finalizamos a carreira 27 com 32 pontos na base. Faço uma corrente, viro aqui para iniciar a carreira 28 e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base até o final da carreira. Já finalizando a carreira 28, nós continuamos aqui com 32 pontos na base. Faço uma corrente, viro o trabalho para iniciar a carreira 29 e nela eu também não vou fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando aqui a carreira 29, continuamos com os 32 pontos na base. Eu vou fazer a carreira 30 novamente sem fazer nenhum aumento. Então, faço uma corrente, viro o trabalho e faço um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, continuamos com os 32 pontos na base. Para começar a carreira 31, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até aqui no final da carreira. Finalizando já que os pontos na base, nós temos aqui 32 pontos de base e trabalhamos um ponto em cada ponto de base. Agora eu vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, finalizamos a carreira 31 com as 6 correntes. Para iniciar a carreira 32, eu vou virar o trabalho, volto na segunda corrente que tenho depois da agulha e vou fazer aqui 5 pontos baixos, um em cada corrente de base. Passo para os pontos que tenho na base e vou fazer mais 32 pontos, um em cada ponto de base. Eu vou completar aqui toda a carreira, vai ficando dessa forma e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós temos finalizado aqui a carreira de número 32 e nela eu tenho 37 pontos na base. Vou fazer mais uma corrente, viro o trabalho. Na carreira 33, eu não vou fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar aqui no final da carreira. Já finalizando a carreira, nós temos aqui a carreira 33 finalizada e nela nós continuamos com os 37 pontos. Eu vou fazer mais uma carreira sem fazer nenhum aumento. Faremos agora a carreira 34, faço uma corrente, viro o trabalho e volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base
até o final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Temos finalizado a carreira 34 e nela eu tenho 37 pontos. Faço uma corrente. Depois de fazer a corrente, eu viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Aqui estou iniciando a carreira de número 35. E quando eu chegar no último ponto de base é que eu vou fazer o aumento. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer no último ponto de base 2 pontos baixos. Então, ficamos aqui com 38 pontos na base. Finalizamos a carreira 35. Para fazer a carreira 36, eu faço uma corrente, vou virar o trabalho. Dessa vez eu não vou fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, nós continuamos aqui com 38 pontos na base e finalizamos a carreira 36. Para fazer a carreira 37, eu faço uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e no último ponto de base é que eu vou fazer o aumento. Chegando aqui no último ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. Então, a nossa carreira passa a ter 39 pontos na base. Para fazer a carreira 38, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Nessa carreira, nós não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada a carreira, então nós temos aqui a carreira 38 finalizada e nela nós temos 39 pontos. Para fazer agora a carreira 39, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. E quando eu chegar no último ponto de base, eu volto trabalhando com você fazendo o aumento. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer o aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos. Então, finalizamos a carreira 39 com 40 pontos na base. Para fazer a carreira 40, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Nessa carreira, nós não faremos aumentos, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo e temos a carreira 40, também com 40 pontos na base. Para fazer a carreira 41, faço a corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base e volto trabalhando com você no último ponto de base, onde nós vamos fazer o aumento. Chegando aqui no último ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, ficamos aqui na carreira 41 com 41 pontos, ok? Para fazer a carreira 42, nós não vamos fazer aumento. Então, faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até aqui o final da carreira. Já finalizando a carreira, fiz aqui o último ponto baixo e nós temos aqui
finalizada a carreira 42 com 41 pontos na base. A partir daqui, nós vamos começar a diminuir aqui o contorno da nossa nuvem. Então, vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, deixando o último ponto que tenho aqui na base vazio. Então, eu tenho 41 pontos na base, vou trabalhar agora 40 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já completando aqui a carreira, esse último vazio, então nós temos 40 pontos aqui na base. Finalizamos a carreira 43, desculpa, a carreira 43. Desculpa, recomeçando. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto de base. Esse último que você tem aqui fica vazio. Então, você termina a carreira 43 com apenas 40 pontos. Vira o trabalho. Para começar a carreira 44, faça uma corrente, vira o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base até eu chegar aqui no final da carreira. Já finalizando a carreira, nós fizemos aqui 40 pontos na carreira 44. Para fazer a carreira 45, eu faço uma corrente, viro o trabalho, vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base e vou deixar o último ponto de base vazio. Então, vou completar aqui toda a carreira, esse último aqui fica vazio e volto trabalhando com você. Já completando aqui a carreira, esse último ponto fica vazio e aqui nós fizemos 39 pontos e temos a carreira 45 finalizada. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, começando assim a carreira de número 46. Vou fazer essa mesma sequência, sempre um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui o último ponto baixo, nós temos finalizado a carreira 46 com 39 pontos. Para fazer a carreira 47, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base e vou deixar o último ponto de base vazio. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar agora com 38 pontos baixos. Você trabalha um ponto baixo para cada ponto de base e deixa aqui o último vazio. Eu vou completar minha carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui os 38 pontos, o último fica vazio, ficou dessa forma. Estamos finalizando aqui a carreira de número 47. Na carreira 48, eu não faço diminuição. Então, faço a corrente, viro aqui o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base e volto já finalizando essa carreira com você. Já finalizando a carreira, eu tenho aqui 38 pontos e finalizamos a carreira 48. Para fazer a carreira 49, faço a corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base, o último ponto de base vazio. Então, completo a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, o último ponto fica vazio
Então, nós temos aqui na carreira 49, 37 pontos. Faço agora uma corrente, viro o trabalho. Para começar agora a carreira 50, eu não vou fazer diminuição. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, faço aqui o último ponto baixo e nós temos aqui pronta a carreira de número 50 com 37 pontos na base. Eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer agora um total de 37 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou fazer um ponto para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo para completar os 37 pontos e finalizamos aqui a carreira de número 51. Para fazer a carreira 52, eu vou virar o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo. Então, já fiz 2, vou para o próximo, faço outro 3, vou para o próximo, faço outro 4, vou para o próximo, faço outro 5 pontos baixíssimos. Nesse ponto aqui, eu vou subir uma corrente e trabalho um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Eu vou fazer um total de 32 pontos baixos. Vai ficar assim. Então, estamos fazendo agora essa diminuição aqui. Nós trabalhamos essa parte aqui mais alta da nuvem e agora estamos iniciando, voltando aqui a fazer essa segunda parte. Então, vou fazer 32 pontos baixos e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a carreira de número 52, nós temos 32 pontos na base. Para fazer a carreira 53, eu faço a corrente, viro o trabalho e volto a fazer 32 pontos. Um ponto em cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e temos 32 pontos na base e finalizamos a carreira 53. Para fazer a carreira 54, faço uma corrente, viro o trabalho e volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos continuar a ter os 32 pontos aqui na carreira 54. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, 32 pontos e finalizamos a carreira 54. Para fazer a 55, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer novamente um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegarmos aqui ao final da carreira. Já finalizando a carreira, fiz aqui o último ponto baixo, continuamos com os 32 pontos na carreira 55. Eu vou fazer mais uma carreira agora com 32 pontos. Então, faço uma corrente, viro o trabalho e começando já a carreira 56, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo
e finalizamos a carreira 56 com 32 pontos. Então, fizemos aqui uma sequência de 5 carreiras com 32 pontos. A próxima carreira, nós vamos trabalhar apenas 31 pontos. Então, vou fazer a corrente, viro o trabalho, vamos iniciar agora a carreira 57 e nela eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base e deixo aqui o último ponto de base vai ficar vazio. Então, vou fazer aqui 31 pontos e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, faço aqui o último ponto baixo na base, o último fica vazio, então temos aqui 31 pontos na base. Finalizamos a carreira 57. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Estamos começando aqui a carreira 58, nela não vamos fazer nenhuma diminuição, então vamos ter 31 pontos. Um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, temos aqui a carreira 58 já finalizada. Nela ficamos com 31 pontos. Para fazer a carreira 59, eu faço uma corrente, viro o trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base e vou deixar o último ponto de base vazio. Então, vamos fazer aqui um total de 30 pontos. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e esse último que tenho aqui na base fica vazio. Então, finalizamos a carreira de número 59 com 30 pontos. Para fazer a carreira 60, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que temos na base. Nós não vamos fazer nenhuma diminuição nessa carreira, apenas um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira de número 60, nós temos 30 pontos na base. Para fazer a carreira de número 61, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, deixando o último ponto vazio. Esse último ponto aqui vai ficar vazio. Então, vamos trabalhar aqui um total de 29 pontos e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, o último ponto aqui da base vai ficar vazio e nós temos a carreira 61 finalizada com 29 pontos. Para fazer a carreira 62, eu faço uma corrente, viro novamente o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Não vou fazer nenhuma diminuição nessa carreira, apenas um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Já finalizando a carreira, eu tenho aqui 29 pontos e tenho finalizado a carreira de número 62. Para fazer a carreira 63, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base e o último ponto de base eu vou deixar vazio. Então, vou trabalhar aqui 28 pontos e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui 28 pontos, o último aqui ficou vazio e finalizamos a carreira 63.
Para fazer a carreira 64, dessa vez eu vou virar sem fazer a corrente. E já passo para o próximo ponto de base e faço aqui um ponto baixo. E vou trabalhar nessa carreira 27 pontos, um em cada ponto de base. Então, saltamos aqui o primeiro ponto e vamos, a partir do segundo, fazer um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós temos aqui 27 pontos na carreira 64. Para fazer a carreira 65, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base até o final da carreira. Então, nessa carreira, nós voltamos a ter os 27 pontos, não vamos fazer nenhuma diminuição. Então, vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu tenho aqui os 27 pontos e finalizamos a carreira 65. Para fazer a carreira 66, eu não vou fazer nenhuma corrente dessa vez, vou apenas virar o trabalho, passo já para o próximo ponto de base e começo a fazer os pontos baixos. Então, saltei aqui o primeiro ponto, a partir do segundo ponto de base é que eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós vamos ter aqui nessa carreira um total de 26 pontos baixos. Vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e finalizamos a carreira com 26 pontos e estamos aqui na carreira 66. Para fazer a carreira 67, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base. Nessa carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Eu vou fazer aqui apenas 19 pontos baixos. Então, vou trabalhar 19 pontos baixos, um em cada ponto de base, e volto trabalhando com você. Feito aqui os 19 pontos baixos, então ficou dessa forma. Aqui sobram os outros pontos na base. Então, trabalhamos aqui os 19 pontos. Agora, e finalizamos a carreira 67. Para fazer a carreira 68, eu vou virar aqui sem fazer a corrente, passo para o próximo ponto e a partir então do segundo ponto de base, eu vou fazer 18 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, começa a trabalhar no segundo ponto e depois você faz um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós finalizamos aqui a carreira 68 com 18 pontos. Nessa parte aqui, nós já estamos trabalhando essa primeira parte aqui da curva, aqui da nossa nuvem. Então, fizemos aqui o meio, depois fizemos aqui essa segunda parte e agora voltamos a trabalhar aqui essa primeira parte, ok? Estamos aqui na carreira de número 68 e finalizamos com 18 pontos. Para fazer a carreira 69, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer agora 17 pontos baixos. Então, trabalho um ponto baixo para cada ponto que tenho na base e deixo aqui o último ponto vazio. Então, vou completar aqui e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando aqui o ponto de número 17,
o último ficou vazio, finalizamos a carreira 69. Para fazer a carreira 70, eu vou virar sem fazer nenhuma corrente. Vou passar já para o segundo ponto de base e começo a fazer os pontos baixos. Então, a partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar 16 pontos baixos, um em cada ponto de base, e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira de número 70, nós temos 16 pontos aqui na base. Para fazer a carreira 71, eu faço uma corrente, viro o trabalho e volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira, nós não vamos fazer diminuição, apenas um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu tenho aqui 16 pontos e finalizada a carreira 71. Para fazer a carreira 72, nós não vamos fazer nenhuma corrente para virarmos. A partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, você começa trabalhando aqui no segundo ponto de base, então saltamos o primeiro e faz os 15 pontos baixos, um em cada ponto de base, e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós temos 15 pontos na base e finalizamos a carreira 72. Para fazer a carreira 73, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Não vamos fazer diminuição nessa carreira, apenas um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu faço aqui o último ponto baixo e nós temos 15 pontos na base e finalizamos a carreira 73. Para fazer a carreira 74, eu vou virar aqui o trabalho sem fazer nenhuma corrente. A partir do segundo ponto de base, eu começo a fazer os pontos baixos e vou trabalhar 14 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo o último ponto baixo. Tenho aqui 14 pontos baixos na base e finalizada a carreira 74. Para fazer a carreira 75, eu faço uma corrente, viro o trabalho e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Não vamos fazer nenhuma diminuição, apenas um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu tenho aqui os 14 pontos na base e finalizamos a carreira 75. Para fazer a carreira 76, eu vou virar o trabalho para o segundo ponto de base, já começo fazendo os pontos baixos e vou trabalhar 13 pontos baixos, um em cada ponto de base, até o final da carreira. Já finalizando a carreira 76, nós ficamos com 13 pontos na base. Para fazer a carreira 77, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que temos na base. Então, vou fazer aqui os 13 pontos baixos e volto finalizando com você. Já finalizando os 13 pontos, nós temos finalizado aqui a carreira 77. Para fazer a carreira 78, eu vou repetir essa mesma carreira. Então, faço uma corrente, viro o trabalho
A partir desse primeiro ponto de base, eu volto a fazer os 13 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui os 13 pontos, finalizamos a carreira 78. Para fazer a carreira 79, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho. A partir aqui do primeiro ponto de base, eu vou trabalhar 12 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o último ponto que tenho aqui na base vai ficar vazio. Feito aqui os 12 pontos, finalizamos a carreira 79. Para fazer a carreira 80, eu viro o trabalho sem fazer nenhuma corrente. A partir do segundo ponto de base, eu vou fazer 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, comecei a trabalhar no segundo ponto de base e o último também vou deixar vazio. Então, faço os 10 pontos e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira de número 80, fiz aqui 10 pontos baixos, o último ponto aqui de base também fica vazio, o primeiro também. E agora vamos fazer a última carreira. Eu vou virar sem fazer nenhuma corrente. A partir do segundo ponto de base, eu trabalho 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O último ponto aqui também vai ficar vazio. Então, feito aqui essa carreira de número 81, eu vou cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada e puxo ela. Tenho aqui a primeira parte da base da nossa nuvem pronta. Para nós montarmos a nossa almofada, você precisa fazer uma segunda parte como essa. Então, nós temos aqui, iniciamos aqui, temos essa primeira onda, depois subimos a segunda onda, depois você tem essa onda aqui do meio, essa mais alta. Voltamos a fazer a segunda sequência e agora voltamos aqui para a primeira sequência. Depois que nós formos fechar e fizermos a última carreira, vai ficar tudo bem arredondadinho aqui e o acabamento vai ficar perfeito, ok? Então, vou fazer aqui a minha segunda parte e volto trabalhando com você.